Vamos ver direitinho, porque isso não é muito comentado, mas é muito interessante. Ao observar o registro fóssil, a gente encontra espécies de animais que aparecem no momento e desaparecem. A maior parte dos desaparecimentos acontecerão por eventos de extinção em massa. Esses eventos, então, eles podem ter tido diversas causas, como vulcanismo, glaciação, queda de meteoros e até mesmo causas que a gente nem tem ideia do que aconteceu. Cientistas evolucionistas, eles afirmam que essas extinções foram muito importantes para os eventos de especiação, ou seja, para o surgimento de novas espécies. Como as espécies anteriores desapareceram, nichos ecológicos acabaram sobrando para que novas espécies pudessem ocupar e pudessem se diferenciar. Então, por exemplo, eles afirmam que se não fosse a extinção que eliminou os dinossauros, os mamíferos provavelmente eles não teriam se diversificado e nós, humanos, não estaríamos aqui. Isso é o que acredita a biologia evolutiva, a paleontologia. É comum encontrar espécies de seres vivos que permanecem inalterados milhões de anos no registro fóssil. E isso a gente não deveria ser o esperado. A gente chama esse fenômeno de estase. A explicação darwiniana, ou seja, que a teoria da evolução apresenta para esses seres vivos não terem nenhuma modificação significativa ao longo do registro fóssil, é que não houveram pressões seletivas que forçaram esses seres vivos a se diferenciar. Essas pressões seletivas, elas podem ser entendidas, por exemplo, como mudanças ambientais, e aí por causa disso os seres vivos teriam que se adaptar. Consequentemente, isso poderia levar a eventos de especiação, ou seja, de formação de novas espécies. E aqui eu vou apresentar pelo menos 2 exemplos de estase e é muito impressionante. O límolo, que é um artrópode quelicerado, em inglês ele é chamado de horseshoe crab. Ele é muito interessante, não existe aqui no Brasil. Ele está presente ali no Golfo do México, no Atlântico Norte, mas ele é conhecido como caranguejo ferradura do Atlântico, porque ele tem uma forma parecida com uma ferradura. Esses animais, esses artrópodes, eles permanecem inalterados no registro fóssil, gente, por pelo menos 450 milhões de anos. Isso é muito tempo. Isso é quase meio bilhão de anos. É quase o tempo de toda a diversificação da vida da coluna geológica. Quando a gente analisa detalhes desse fóssil, e você está vendo algumas imagens enquanto eu estou falando, a gente tem, por exemplo, estruturas celulares preservadas, e a gente vê que anatomicamente a morfologia dele, a forma do corpo, as estruturas que ele tem, são muito parecidas com o do fóssil. Outro exemplo que a gente pode citar que é incrível é o da samambaia. Alguns cientistas acharam um fóssil de samambaia na Suécia. Esse fóssil, pasme, permaneceu inalterado por 180 milhões de anos. Você tá vendo nessa imagem, gente, as estruturas desse fóssil, células em divisão celular. A gente consegue ver os cromossomos em diversas fases da divisão celular. É uma preservação impressionante e são basicamente idênticas às samambaias que a gente vê hoje por aqui. Outros exemplos que a gente pode citar são inúmeros. Por exemplo, trilobita, que a gente encontra basicamente com as suas estruturas e separação do corpo inalterado desde o surgimento dessas trilobitas no Cambriano até o desaparecimento no Permiano. A gente tem também Tiranossauro Rex, que ele permanece sem mudanças pela maior parte da era Mesozoica. Então veja que incrível, gente. Quando a gente para estudar a natureza e a gente analisa as evidências, não faltam razões para nós alicerçarmos a nossa fé. E que, inclusive, deve ser uma fé racional baseada em evidências.